Não coloquem jogadores do Inter na nona rodada. Se você quer saber o motivo, assista esse vídeo completo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sem enrolação, vamos explicar o verdadeiro motivo porque eu não vou com muitos jogadores do Internacional. Vamos dar uma olhadinha aqui nas melhores posições, pensando defensivamente no Inter. Quando a gente olha para o Bernabéu, ele é um mito do Cartola, mas os últimos jogos do Bernabéu me decepcionou muito. Olha os últimos 4 jogos dele: 7 pontos, 6 pontos, 1,30, 3,10. Então ele vem oscilando muito, principalmente no Brasileirão. E uma coisa que me chama muita atenção no Mirassol, que os jogos dele, o ambas marcam, acontece com muita frequência. Você se lembra que no último vídeo, se eu não me engano foi de 4 rodadas atrás, eu falei assim: pessoal, não confiem no SG do Internacional, porque o Juventude tem costume de fazer gol contra o Inter. Dito e feito, o Juventude foi lá com 3 minutos de jogo, tirou o SG do Internacional. Eu não tô falando para vocês não colocarem defensores do Inter, mas eu não te recomendo pesarem a mão. Se o Internacional manter o SG, show de bola, quem for colocou 2, 3 vai imitar. Mas particularmente me incomoda muito esse SG do Internacional e eu acredito que tem melhores opções para essa rodada, tá bom? Pensando aqui em SG, na minha opinião, o melhor time é o Ceará. Por quê? Quando você olha para o Ceará, ele vive um ótimo momento, é o sexto colocado e o Sport é o último colocado, não vence de ninguém e está em crise. E os dois laterais do Ceará, tanto o Matheus Bahia como o Diego, são ótimos roubadores de bola, têm média base e me agrada muito. E o time do Sport cede muita, mas muita roubada de bola de lateral. Então o Diego e o Matheus Bahia vai ser as minhas duas opções aqui para lateral, tá bom? Vamos aqui para os zagueiros. Muitas pessoas vão fechar a zaga, muita gente está indecisa, vai no Internacional, se vai no Ceará e entre outras equipes, tá bom? Aqui na zaga eu tô bem confuso, eu não vou negar para vocês. Eu queria muito fechar a zaga do Bahia, só que o Bahia não tá me trazendo tanta confiança igual antes, sabe? E o Vitória venceu do Vasco por 2-1 com um jogador a menos, então o Vitória pode vir empolgado e pode acabar acontecendo 1-1 ou até o Vitória vencer esse jogo, tá? Eu não duvido nada. Mas até o momento eu vou de William Machado do Ceará, ok? Eu quero fazer essa tripinha aqui com o Ceará. Para mim o Sport não faz gol, então o Ceará é a melhor opção defensivamente na minha opinião, tá bom? Como vocês podem ver, eu não quero deixar de colocar jogadores do Internacional defensivamente, porque os meus adversários podem colocar jogador, pode fechar a zaga do Internacional, como muitos vão fazer. Então eu vou vir aqui no goleiro e vou colocar o Antony, bem baratinho, super desvalorizado, negativou na última rodada. E uma coisa que me chama a atenção no Mirassol, eles chutam muito. Então a chance do Antony fazer 5 pontos, 6 pontos, mesmo perdendo o SG, é muito grande, tá bom? Para mim, o jogo do Inter contra o Mirassol é jogo para gols. Mais de 3 gols, mais de 4 gols. Então o Antony vai ser o meu goleiro aqui, principalmente pelo custo-benefício, tá bom? Vamos pular aqui para o meio campo, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui não tem muita enrolação, tá bom? O Arrascaeta não pode ficar de fora do seu time, nem o Arrascaeta, nem o Alan Patrick, tá bom? O Alan Patrick é o cara da bola parada, faz gol, dá escanteio ali, dá assistência, ele faz praticamente tudo no Internacional, tá bom? E o meu diferencial aqui no meu campo vai ser ele, Felipe Coutinho do Vasco. Eu sei que o Vasco vive uma péssima fase, não consegue vencer de ninguém, mas o Fortaleza, uma coisa que chama a minha atenção, porque normalmente quando o Vasco joga com o Fortaleza não consegue vencer de jeito nenhum o Vasco quando o Vasco joga em São Januário. E o Felipe Coutinho, o cara da bola parada ali, normalmente pode dar uma chance ali para um Verratti, pode até sobrar um gol, mas vai ser meu diferencial essa rodada. Caso você não queira de Felipe Coutinho, tem ótimas opções também, fica muito pelo seu critério. E uma das melhores opções é o Ares, tá bom? Mas quando o Juventude joga contra o Fluminense, o Juventude tá jogando em casa, o Fluminense costuma não se dar muito bem, tá bom? Então fiquem com esse atento aí para vocês, tá bom? O meu atacante vai ser o Pedro, mas o Pedro jogou a Libertadores hoje e ele ficou na reserva, então me preocupa muito o Felipe Luiz poupar ele, tá bom? Mas até o momento eu vou aqui com ele, tá bem? Tá bem desvalorizado, então a tendência é valorizar muito bem, mesmo que o jogo do Flamengo Botafogo, a tendência é não sair muitos gols, eu não vou deixar o Pedro de fora, tá bom?
A minha próxima opção vai ser ele, o Wesley do Internacional, tá bom? Tem média base, caso faça um gol ou dê alguma assistência mais de 10 pontos, então eu não vou deixar ele de fora. E sem sombras de dúvidas, eu vou de Yuri Alberto do Corinthians, ok? Os melhores SG para essa rodada são Corinthians, Internacional, Bahia e o nosso querido Ceará, tá bom? E uma coisa que eu olho pro Santos, o Santos é uma defesa muito, mas muito frágil. E o Roberto tá bem desvalorizado, tá bom? Perdeu 3 cartoletas, então quem pensa em valorizar o Roberto é uma ótima opção. E todo mundo sabe, né? O Roberto sempre marca um golzinho, principalmente jogando na Neoquímica Arena, e o Santos normalmente joga muito mal lá. Mas tome um pouquinho de cuidado, porque o último confronto entre as duas equipes, o ambas marcam acabou acontecendo, tá bom? Então, como vocês podem ver, o meu time está da seguinte maneira: o Wesley, o Yuri Alberto, Pedro, Alan Patrick, Felipe Coutinho, Arrascaeta, Diego, Machado, Bahia e o Antony, ok? Vamos aqui para o zagueiro. Eu vou ser muito sincero. Eu queria ir de Victor Gabriel, mas eu não vou pela seguinte maneira: por falta de cartoleta. Caso você tenha cartoleta, você pode ir Victor Gabriel aqui, porque ele é um cara que tem média base, ele rouba muita bola aqui. Em 3 jogos roubou 8 bolas, então é um zagueiro realmente muito confiável. Mesmo que o Internacional perca o SG, a tendência é ele fazer 4, 5 pontos, e caso mantenha o SG, ele vai fazer em torno de 6, 7 ou até 10 pontos, tá bom? Mas o meu zagueiro aqui, vamos dar uma olhadinha nele, deixa eu dar uma olhadinha. Eu quero dessa confiança para ele. Eu vou de David Duarte ou de Santiago, mas até o momento eu vou de David Duarte, tá bom? A tendência o jogo do Bahia com vitória ser um jogo para poucos gols e tomara que o Bahia mantenha o SG. Mas caso eu faça alguma substituição, eu vou postar um time atualizado no sábado, então ative o sininho. Estamos muito perto dos 300 inscritos, eu estou muito feliz. Então já sabe, né? Comenta aqui o seu time, se você quer alguma dica ou algo do tipo. Eu tô bem confuso aqui no técnico, tá bom? Eu tô entre Dorival Júnior, vou dar uma olhadinha aqui, Roger Machado e Léo Condé. Eu particularmente, eu quero muito de Léo Condé, tá bom? Olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha quantas cartoletas sobrou. Sobrou 6 cartoletas. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tirar aqui o Duarte e colocar o Victor Gabriel, não pensando no SG, e sim pela quantidade de roubadas de bola, tá bom? Então o nosso time ficou da seguinte maneira: o Wesley, Yuri Alberto, Pedro, Alan Patrick, Felipe Coutinho, Arrascaeta, Diego, Machado, Gabriel, Bahia, Condé e Antony. Esses dois defensores aqui, ó, principalmente o Victor Gabriel, é pensando em roubadas de bola, ok? Caso perca o SG, não vai negativar. O Antony me preocupa porque tá custando apenas 3 cartoletas, tá bem baratinho. Então o nosso time tá excelente para me estar nessa rodada, tá bom? O meu reserva de luxo, vamos dar uma olhadinha aqui, tem ótimas opções mesmo. Tem o Ferreirinha, que tem média base, tá? Mesmo que tenha um confronto difícil contra o Grêmio, o Ferreirinha entrega 5, 6 pontos, e caso ele faça gol é 12, 13 pontos. Eu tô entre o Ferreirinha e o Pedro Raul, mas eu vou ser muito sincero, eu prefiro de Ferreirinha porque ele tem média base. Se o Pedro Raul não fizer um gol ou dar uma assistência, bem provavelmente ele vai negativar ou fazer um ponto. O Ferreirinha já não, caso ele não faça nada, ele vai entregar 6, 7 pontos. Então é um cara muito estável e vai ser uma reserva de luxo, tá bom? O time custou 136 cartões, o time tá bem caro, então tome um pouquinho de cuidado, tá bom? Aqui na lateral, tituladinha, eu vou de Kaique Bruno. Caso você queira diferenciar, o Kaique Bruno é uma ótima opção, tá bom? Principalmente em roubadas de bola, ele é um cara muito ofensivo. Aqui eu vou de Santiago. Vamos dar uma monedinha aqui, vamos dar uma monedinha. E aqui no meu campo, deixa eu dar uma monedinha que a gente pode ir. Vamos de Everton Ribeiro, tá? Infelizmente não tem grandes opções, então eu vou de Everton Ribeiro mesmo, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu tava me esquecendo do capitão. O meu capitão para essa rodada vai ser ele, Yuri Alberto do Corinthians, ok? Eu vou manter ele, eu posso fazer alguma substituição, eu posso colocar o Wesley, o Alan Patrick ou até mesmo o Pedro, ok? Mas até o momento o meu capitão vai ser o Yuri Alberto. Se você quer o time 100% atualizado, no sábado vai sair um vídeo, então ative o sininho. Deixe seu like, inscreva no canal. Valeu, falou e fui!